O objetivo dessa sessão é mais por uma questão de, além de envolver a parte biológica, porque eu acho que, querendo ou não, essa parte de como o vírus funciona dentro do corpo, essa coisa, ninguém tá falando sobre isso. Só quem tem acesso a essas coisas é quem realmente produz, quem procura, mas as pessoas que estão só vendo TV, estão atrás, estão vendo só sites, ninguém fala disso. Eu acho uma coisa interessante pra gente saber, porque é assim, tem totalmente a ver com a vida, né? Então eu acho legal a gente saber, e o objetivo é no final a gente, tipo, fazer um debate procurando falar um pouco sobre, tipo, todas as coisas que estão envolvendo essa pandemia. Então, na área de humanas, essas coisas, tudo isso. Mas, enfim, eu vou começar agora dando uma revisãozinha de vírus. E aí depois eu vou falando um pouco mais. Então, o vírus, a questão mais, assim, crucial, que sempre tem no vírus, toda vez que for falar de vírus vai ter isso, é se ele é ser vivo ou se ele não é ser vivo. Isso foi uma discussão que surgiu lá na década de 80, mais ou menos, eu acho. Mas hoje em dia tanto faz, porque a gente nunca vai chegar numa conclusão, é isso que a gente descobriu. O que importa é você saber o porquê ele é considerado um ser vivo e por que ele pode não ser considerado um ser vivo. Por que ele pode ser considerado um ser vivo? Porque ele se reproduz. Ele vai, mesmo que ele não se reproduza por ações próprias, ele precisa de outra pessoa, ou de outra célula, outro ser vivo para se reproduzir, ele se reproduz. Não só isso, como ele também sofre mutações. E essas mutações são variadas, elas são ao acaso e que nem eu falei na última revisão. Evolução. O que acontece? O vírus ele se muta, ele vai mutando e aí acontece a seleção natural com os vírus. Tem vírus que com essas mutações, que nem aconteceu. Oh meu Deus do céu. Que nem aconteceu com o coronavírus, ele pode sofrer mutação e ele pode super se desenvolver, se adaptar, ser selecionado. Como pode ser que tenha outros que sofrem mutação e logo eles morrem, porque eles não têm, porque eles não conseguem fazer nada com a mutação que eles sofreram. Então, uma coisa que sofre um processo de evolução é muito fácil você pensar que isso pode ser um ser vivo, porque todos os seres vivos sofrem esse processo de evolução. Agora, você pensar que ele é um ser vivo, mas ele é tão pequeno que ele não consegue nem mesmo ter uma célula. Aqui eu coloquei para vocês a constituição dele, e ele é basicamente composto de ácidos nucleicos, que é basicamente o DNA ou RNA dele, e de proteínas, que essas proteínas podem ter diversas funções, que a gente vai ver um pouco mais quando eu for falar aqui da estrutura dele, mas essa proteína pode ter várias funções, só que ele é tão pequenininho e ele é tão simples, ele não tem organela, ele tem só uma membrana e coisinhas aqui dentro que ele não chega a ser uma célula, então ele é acelular. Então, como que você vai ter um ser vivo que não é uma célula? É meio estranho falar isso, e ele não tem metabolismo próprio. Hoje em dia, na biologia, um dos conceitos do que é ser vivo é que ele tem que fazer respiração celular, ele tem que fazer reprodução, ele tem que produzir sua própria energia, e o vírus não faz nada disso. O vírus é tipo, super simples e ele não funciona se não tiver uma célula hospedeira. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, como você vai considerar uma coisa que não consegue viver sozinho ser um ser vivo? É por isso que, assim, muitas pessoas discutem até hoje e ninguém nunca chegou no consenso. Mas uma coisa legal que eu queria mostrar pra vocês... Calma lá. Como que eu tiro disso? Não sei. Um minutinho. O que eu queria mostrar pra vocês é que... Abre Google. Tem uns sites muito legais que eles mostram basicamente a escala das coisas. Então, escala das coisas em... comparando, né? Então, aqui a gente pode ver... Esse daqui é um grão de feijão. Você vai indo. Aqui, no tamanho de 500... Oh, meu Deus, tá complicado hoje. No tamanho de 500... Nem sei o que é isso daqui. Acho que é nanômetros. Não, micrômetros. Micrômetros. Começa a surgir as primeiras bactérias. Esse daqui que a gente tá vendo aqui, o Human Egg, seria basicamente o óvulo humano. Aqui do ladinho, o espermatozoide. Aqui, uma célula da pele, uma célula do sangue, outra bactéria que é muito conhecida, a nossa mitocôndria. Para vocês verem, olha o tamanho do vírus que começa a aparecer aqui. HIV, ele tem 130 nanômetros, mas, não sei se vocês sabem,
mas o SARS-CoV-2, ele tem míseros 60 nanômetros. Então, ele é muito menor do que esse daqui. Ele é metade disso daqui. Ele é um pouquinho maior que esse daqui. Agora, você compara isso com outras células que a gente tem dentro do nosso corpo, perto de uma mitocôndria. Ele é muito pequenininho. Ele é tão pequenininho que, assim... Como você vai considerar uma coisa dessas minúscula, menor... Nossa, muito menor do que um óvulo? Você vai considerar isso uma célula. Então, é complicado. Sempre tem essa questão entre os pesquisadores e tudo mais. Mas, falar um pouquinho agora da estrutura, que é interessante também. Tem 2 tipos de estruturas que os vírus podem ter. O vírus não envelopado e o vírus envelopado. No caso do SARS-CoV-2, também uma coisa que eu acho interessante vocês saberem, é que Covid-19 é o nome da doença. O nome do vírus em si é SARS-CoV-2, que seria você considerando a família dele, a espécie, o gênero, essas coisas. Enfim, o SARS, o que acontece, ele é do tipo envelopado. Então, o que acontece? Todo vírus, ele tem um material genético dele, que fica aqui no meio, e ele tem em volta uma membrana fosfolipídica, que é igual a qualquer outra célula que a gente conhece, que é chamado de capsídeo. Agora, existem alguns outros vírus que eles têm esse envelope, que é um envelope também formado de uma membrana que tem umas proteínas na ponta aqui, ó. Essas proteínas que no caso do SARS é chamada de proteína spike, que é basicamente o que vai deixar ele adentrar na célula que ele estiver atacando. E aí, quando você junta essa membrana que ele rouba da célula. Então, quando ele vai sair de uma célula, ele está lá se reproduzindo e tal. Quando ele vai sair de uma célula, ele pega a membrana da própria célula, pega as proteínas da própria célula e vai para fora. Então, ele basicamente está fazendo um furto da célula. Ele é muito chato com a célula. Tudo que ele quer fazer é acabar com a vida da célula para propagar a vida dele. Ou seja, né, horrível. Mas, basicamente, é isso que tem. E aqui no meio também algumas proteínas, que a gente chama de proteínas estruturais e não estruturais, que no caso são essas daqui. E elas têm diversas funções. Uma dessas proteínas, a função dela é replicar o DNA dele, o RNA no caso. E aqui eu coloquei um videozinho que é interessante, por causa que, oh meu Deus, eu preciso aprender a tirar dessa caneta, senão não vai funcionar. Aqui, ó, foi. É interessante porque para a gente poder falar sobre DNA, RNA, o tipo de RNA que esse vírus tem, a gente precisa saber um pouco de síntese proteica que acontece dentro da célula, que eu vou falar mais um pouquinho na próxima aula de citologia, mas por enquanto eu só quero deixar uma demonstração porque isso é mais informativo do que para... Vocês conseguem ouvir? Espero que sim. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA, firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma.
fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se liga ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Gente, deu para ouvir o vídeo? Tá, eu acho que deu, né? Se ninguém falou nada. Enfim, isso daqui é muito importante porque, assim, os vírus, eles apresentam 3 tipos diferentes, 4 no caso, 5 no caso, mas aqui eu só coloquei 4, que o DNA tem 2 variações, mas agora não vai ser muito importante, vai ser muito difícil de explicar, então eu só deixei o DNA, eles podem ter DNA, ou eles podem ser de RNA. Dentro desse processo de ser um RNA, eles podem ser 3 tipos. Fita positiva, que é o caso do SARS-CoV-2, que basicamente a fita positiva significa que ele já tem uma composição de RNA mensageiro. Então, basicamente, o que ele vai ter que fazer, ele só vai ter que chegar no ribossomo e o ribossomo vai começar a produzir a proteína que ele quer que ele produza. Então, ele é muito mais simples, ele atinge direto na célula e ele já consegue, sem muito blá 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 que ele teria que fazer se ele fosse dos outros jeitos, ele já consegue ir, já começa a se produzir, já começa a ser bem mais rápido do que os outros tipos. O fita negativa, basicamente, ele é como se ele fosse um molde para o que um dia vai ser um RNA mensageiro. Então, ele é basicamente um molde e ele vai ter que fazer um RNA mensageiro para depois ele poder fazer todo o processo igual o fita positiva faz. E o retrovírus, a única diferença é que o retrovírus ele é um RNA, mas ele tem que se transformar num DNA para depois esse DNA poder formar um RNA mensageiro. E é um processo muito mais complicado e a maioria dos vírus já não utiliza ele porque ele demora muito mais e tem todas essas coisas. Ele tem que fazer o processo de transcriptase reversa, que é um processo muito difícil e demorado, e esses vírus não costumam eles costumam demorar para se proliferar justamente por causa desse processo. E então, é basicamente isso. O que acontece do SARS-CoV-2 é por causa que ele é um RNA mensageiro. Então, a única coisa que ele precisa, ele adentra na célula, ele solta o seu RNA lá dentro e ele já começa a se produzir insanamente, produz milhões, milhares, centenas, bilhões, não sei, produz muito e muito rápido. Então, para ele é muito mais fácil de atingir. Por isso que tem vários fatores que fazem ele ser uma doença severa, que fazem ele ser uma doença que é muito agressiva para o nosso corpo. Entre um deles esse dele ser uma fita positiva e outro é ele ser um ciclo lítico. O que significa a multiplicação dos vírus. Tem 2 tipos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O que acontece no ciclo lítico é basicamente o vírus ele entra na célula, ele desfaz o seu capsídeo, ele entra com seu RNA, se produz, explode a célula e vai se espalhando para várias outras células que tem ao seu redor. Existem outros tipos de vírus que é do tipo lisogênico, que são os mais cruéis, entre aspas, mas eles são mais... eles demoram mais. Vou explicar. Primeiro ele entra na célula, ele faz a mesma coisa que o outro. Desfaz o seu capsídeo, ele se reproduz, só que o que acontece é que ele não explode a célula. Ele vai infectando várias células. Tem pessoas que conseguem ficar com vírus que fazem o ciclo lisogênico por 10 anos sem descobrir que terem, porque eles vão lá e aí eles vão se reproduzindo, vão infectando várias células e várias células e várias células. E por um processo bioquímico, em algum momento,
uma célula que tem o vírus se comunica com outra e todas explodem ao mesmo tempo. Então é uma doença que vai ser muito mais agressiva, mas vai ser a longo prazo. O coronavírus, no caso, ele vai rapidão, ele vai se produzindo, vai explodindo a célula e vai sendo uma coisa atrás da outra. É uma sequência de acontecimentos, assim, agressiva, que vai sendo muito rápido. E... não quero vídeo, meu Deus. Então, passei um... volta, meu Deus. Não sei o que tá acontecendo com o meu PC. Pronto, agora foi. Então, tem muita gente que fala, né, não, o coronavírus foi uma coisa criada em laboratório pela China para acabar com essa nossa economia e não sei o que, sei lá o que. Para começar, já foram feitos vários estudos com isso e tudo mostra que provavelmente o coronavírus não foi feito em laboratório. Provavelmente esse coronavírus sofreu uma mutação que basicamente o que acontece a família do coronavírus catalogadas são mais de 40 espécies. E a reserva natural delas, onde essa família se encontra mais, é dentro dos morcegos. Só que todo mundo sabe que quando você tem um vírus, ele tem um lugar que ele se mantém e ele tem o seu hospedeiro final. O caso desse coronavírus que veio parar a gente, o hospedeiro final dele é o pangolim, que é tipo um tatuzinho, mas não é. Existem vários tipos de coronavírus e vários animais que ele ataca. Dromedários, gatos, cachorros. Existe até um coronavírus para baleia, beluga. Ele ataca um monte de coisa. Só que esse em específico ataca os pangolins. Só que de algum jeito, que até agora ninguém sabe, ele sofreu uma mutação e ele conseguiu chegar no nosso corpo humano. Ele conseguiu se proliferar até atingir os humanos, e aí começou com uma coisa assim, como se fosse uma cascata de acontecimentos, e não para mais, porque, querendo ou não, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso daqui, ó. Porque em algum momento da nossa espécie, a gente já teve outros tipos de SARS, outros tipos de coronavírus, ao todo são 7 com o coronavírus que a gente está enfrentando hoje, que já chegaram na raça humana. Só que eles nunca viraram uma pandemia. Por quê? O SARS que a gente teve em 2003, ele é basicamente a mesma coisa, só muda uma coisinha, que ele não atinge o trato respiratório superior. No próximo slide eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente o que aconteceu, ele é muito mais difícil de espalhar para as pessoas. E o Covid-19, a gente nunca viu uma doença igual ele antes. Não é igual a gente pegar uma gripe, que uma gripe é uma doença que a gente já tem no meio da nossa sociedade há anos, milhares de anos, e o que muda, ela vai sofrendo uma mutação por ano. Então o nosso corpo, querendo ou não, já tem uma imunidade básica contra aquilo, ele já consegue controlar muito melhor. Agora, um vírus que a gente nunca teve contato em toda a nossa vida, é muito mais complicado do que você combater uma gripe. E também é muito mais simples. No próximo slide vai dar até um pouquinho de medinho, porque eu vou falar um pouco sobre o número básico de reprodução. Mas, aqui, ó. Existe esse número básico de reprodução. E aí, ó, o Covid-19, o significa, basicamente, vamos explicar melhor. O que significa esse número básico de reprodução? É o quanto uma pessoa infectada, em média, vai infectar outras pessoas. Então, com o Covid-19, uma pessoa infectada vai infectar uma média, por isso números quebrados, de 2,5 pessoas. Na gripe comum, o que acontece é que esse número é 1,3. Pode parecer pouca diferença, 1,3, do que 2,5, mas você aplicando numa PG, ou seja, uma pessoa infecta 2,5 pessoas, 2 pessoas infectam mais 2 pessoas cada uma, isso forma uma PG, uma progressão geométrica que a gente vê em matemática. Você aplicando isso na forma, levando em conta 10 ciclos, que vai aplicando uma pessoa para pessoa e tal, os 10 ciclos disso, o que você vai ter no final da Covid são 3.814 pessoas e uns quebradinhos que eu não considerei. Quando você vê isso na gripe, são 10 pessoas. Então, pode parecer pouca diferença olhando só o número, mas quando você coloca na prática,
Essa diferença é muito grande, além de que a gente já tem uma imunidade básica contra a gripe. Então, algumas pessoas que acham que o coronavírus não é tão assim, que ele pode ser uma doença normal, que, sei lá, que não afeta tanto, é tipo um pensamento de pessoas assim que ainda não têm noção de a longo prazo que isso vai trazer para nossa sociedade. Que nem você observando do sarampo. O número de reprodução básico dele é 12,5. É gigantesco. É muito grande, tanto que o sarampo é uma das doenças que mais mata no mundo. Só que, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, quando a gente é bem pequenininho, tipo uns meses, a gente tem que tomar a vacina do sarampo. Isso várias vezes durante a nossa vida. Então, quando a gente vai tomando essa vacina, a gente vai criando uma imunidade. Então, mesmo que isso daqui, depois de 10 sequências, vai infectar esse mundaréu de pessoas, que eu nem sei que número é esse, de tão grande, nem faço ideia do que número seja esse, mas a gente já tem uma imunidade. Então, mesmo se esse vírus chegar na gente, por causa da vacina, a gente não vai pegar. E essa é a diferença. O nosso corpo não tem imunidade que a gente saiba, não tem vacina contra o coronavírus, não tem nada. Então a gente basicamente tá que nem os índios quando os portugueses chegaram aqui, que não tinha imunidade de nada e tá pegando e morrendo todo mundo. É basicamente isso que tá acontecendo com a gente. Agora, o que eu queria falar pra vocês sobre a diferença do SARS-CoV-2 e do SARS-CoV-1, que aconteceu em 2003 na China, que foi uma epidemia só na China, mas não chegou no mundo inteiro, que nem aconteceu com a pandemia do SARS-CoV-2. Tá. O nosso pulmão, o nosso sistema respiratório, no caso, é dividido em duas partes. Sistema respiratório superior e sistema respiratório inferior. O que acontece é que o SARS-CoV-1, ele só afeta o sistema respiratório inferior. O que significa que toda essa região aqui não vai ter coronavírus. Só que agora, na questão do SARS-CoV-2, toda essa região tem. É a primeira região que ele ataca. Então, como é a primeira região que ele ataca, quando você tem um monte de vírus no seu nariz, na sua faringe e tudo mais, quando você espirra, a chance de estar saindo milhões de vírus no seu espirro é muito maior do que uma pessoa que só vai atingir uma doença que só vai atingir o seu trato respiratório inferior. Porque você só vai começar a espirrar, tossir, quando você chegar na fase de pneumonia, que tem no coronavírus. E essa pneumonia, para você chegar, você já tá, muito acometido pela doença, você já tá internado, você já tá entubado. Então, para você proliferar ela no meio urbano, é muito difícil. Também levando o fato de que o período de incubação da Covid-19 é de 14 dias. Ou seja, a partir do momento que a gente pegou o coronavírus, pegamos, a gente tá com a doença, não sei o quê, até a hora que vai começar a aparecer os sintomas, a média de pessoa para pessoa é 5 dias. Então, são 5 dias que você não sente nada e você já tá espalhando o vírus para outras pessoas. Por isso aconteceu que várias pessoas não entraram no isolamento e começaram a pegar o coronavírus e quando começou a aparecer os sintomas, elas já estavam dentro de casa e não sabiam de onde tinha pegado. Porque elas já tinham pegado essa doença 5 dias atrás ou até 14 dias, que é o período máximo da incubação. Você pode ficar 14 dias de boa, sentindo nada. Ou até o seu corpo pode combater o coronavírus antes, sei lá, de 4 dias, porque tem sistema imunológico que consegue fazer isso, e você não vai sentir nada. Vai ser como se você não tivesse tido nada, mas mesmo assim, você vai ter passado a doença para alguém. Isso que é o problema. As pessoas não estão acostumadas com essas coisas. Elas acham que se você pegou hoje, amanhã você já está com sintomas. Que é o que acontece com a gripe normal, com H1N1. É isso exatamente que acontece. A média das pessoas é depois de um dia você começar a desenvolver os sintomas da doença. Mas não é isso que acontece com o coronavírus. E aí o que acontece é essa curva aqui, que acho que todo mundo já viu, que não tem como falar de coronavírus e não falar dela. Que é basicamente essa linha aqui, é o quanto o sistema de saúde consegue suportar de pessoas doentes. É o tanto que ele consegue suportar, levando em conta todos os leitos, sem sobrecarregar. A partir do momento que você tem o isolamento social, aqui começou a doença. Quando você tem o isolamento social, são menos as pessoas infectadas do que as pessoas que poderiam ser infectadas, que nem. Isso daqui basicamente é um número do 3.814,
que provavelmente seriam infectadas se não tivesse isolamento social. Mas quando você tem uma cascata, vamos supor aqui, ó, uma cascata, tem vários pontos no meio dessas linhas e são as pessoas. Se você tira uma pessoa daqui, tira uma pessoa daqui, tira uma pessoa daqui, a quantidade de pessoas infectadas é bem menor, bem menor. Então, quando as pessoas ficam em casa, o que acontece é que você quebra isso e você vai ter muito menos pessoas sendo infectadas e muito menos pessoas que vão precisar de um hospital. Porque a média de taxa de hospitalização, que é mais ou menos estudada, né, esses são números estudados, do coronavírus é de 20 a 30% das pessoas que pegam a doença. Agora, o que acontece? Se ninguém está em casa, todo mundo vai passando para todo mundo. E acontece é que essa curva cresce gigantesca. Tipo, fica muito, muito grande. E aí, quando ela cai assim direto, é porque tá todo mundo morrendo. Então, é a desgraça, né? Enfim, quando você passa dessa capacidade do sistema de saúde, ele fica sobrecarregado. Não aguenta mais, tem que montar o hospital correndo, porque não tem mais, tem que fabricar um monte de aparelho. Fica tudo muito caro e é a partir do momento que os governos, os hospitais, as pessoas, os médicos, eles têm que começar a escolher quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver. Quem vai ter que usar um aparelho e quem não vai poder usar um aparelho porque simplesmente não tem aparelho suficiente para todo mundo. Então isso é o motivo pelo qual as pessoas deveriam ficar em casa e fazer o isolamento. Não é uma questão de, não, tô usando máscara, ele não vai me pegar. Não tem nada a ver. A máscara é só como se fosse uma defesa mecânica que você vai ter. Só que vocês viram o tamanho do vírus. Ele é minúsculo. Ele é muito, muito menor do que os buracos que a gente tem no meio do nosso tecido. E tudo bem, é melhor você usar máscara do que você não usar nada. Mas não é por causa que você está usando uma máscara e você está saindo na rua normal que significa que você não vai pegar. Por isso que o isolamento brando é importante. Eu não sei se vocês viram, mas saiu várias notícias sobre a Nova Zelândia e não sei o quê, de que a Nova Zelândia tomou medidas drásticas de isolamento social e agora eles já estão voltando a conviver normalmente porque teve 20 mortes no país inteiro. Um país mesmo que pequeno, de 5 milhões de pessoas, 20 mortes, assim, não é nada não, são 20 mortes. Claro que são mortes, são vidas de pessoas que poderiam estar vivas, mas agora se você for ver os casos no Brasil, já teve mais de 6 mil mortes. Então, 20 mortes é um número ótimo para a situação que a gente está vivendo. Então, por isso que a gente precisa se isolar, é por causa desse motivo. E não adianta as pessoas saírem na rua achando que estão usando máscara tão protegidas, que a gente tem que voltar a tudo isso. Porque você pode muito bem pegar fazendo todas as recomendações. Elas não são recomendações que vão te proteger 100% do vírus, elas vão melhorar. Mas elas não vão fazer tudo. Nossa, que papo pesado, né? Tô até triste agora. Tá, vamos pra parte legal, que é a parte da biologia, a parte que eu gosto. Então, o que acontece? O coronavírus, ele te infectou, ele começa a atingir a sua parede respiratória do trato respiratório superior. Então, ele vai na traqueia, aqui no nariz, nessas áreas, e ele começa a agredir lá. Nessa hora, seu sistema imunológico já viu que ele tá lá, e dependendo do sistema imunológico de cada pessoa, já consegue matar o coronavírus antes dele chegar no pulmão. Só que vamos supor que você pegou e o seu sistema imunológico não conseguiu matar o coronavírus antes dele chegar no seu pulmão. Ele chegou e atingiu os seus alvéolos, que é essa foto aqui que a gente tem aqui, ó, no canto. E basicamente o que acontece é que a composição do seu alvéolo, o que ela é? O seu alvéolo, ele tem duas estruturas principais. O pneumócito tipo 1, que é o revestimento da parede do alvéolo, e tem o pneumócito tipo 2. Tá. Esses daqui, ó, são os capilares, que é onde o seu ar entra e ele vai fazer a troca gasosa. Suas hemácias, elas vão pegar o oxigênio e vão devolver o CO2 para você. O que acontece? Quando a gente tem esse processo de troca gasosa, hematose, que a gente chama, né? O que a gente precisa é de um meio aquoso. Então, a gente precisa de água ali no meio para a gente conseguir fazer isso. Mas, eu não sei se vocês já viram, é uma propriedade química, que talvez o Gustavo vai falar nas próximas aulas de química, não sei. Mas a água, ela tem uma propriedade chamada de tensão superficial. E essa tensão superficial que a gente tem nos alvéolos,
Eles são minúsculos, eles são muito, muito pequenos. A gente tem milhões de alvéolos no nosso corpo e tudo mais. O que acontece é causa que, pela ligação de hidrogênio que essas moléculas de água fazem entre si, elas tendem uma a puxar a outra mais para pertinho, sabe? Elas tendem a se ligar. Se isso acontecesse, se isso fosse possível acontecer dentro do nosso alvéolo, ele ia ter um colabamento, ou seja, ele ia fechar. E a gente não ia mais conseguir fazer a troca gasosa. Ele podia fechar tanto que ele ia grudar e basicamente ia parar de funcionar. Então, por isso, a gente tem o pneumócito tipo 2, que isso é uma célula justamente para ele fazer um líquido surfactante, que a gente chama, que é um líquido cheio de proteínas e tudo mais, que ele vai diminuir, principalmente, com essa tensão superficial da água. Então, a gente consegue deixar os nossos alvéolos bonitinhos lá e inteirinhos. Só que o problema é, a célula principal que o coronavírus ataca é o pneumócito tipo 2. Olha que legal, ó, pneumócito tipo 2 aqui embaixo, ó. É justamente o objetivo dele. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tá vendo essas proteínas que tem aqui no coronavírus e tal? Esses vírus que tem essa proteína, esse envelope, eles são feitos justamente para atacar uma parte específica de alguma célula do seu corpo. No caso do coronavírus, ele consegue atacar várias, por causa que esse receptor, que é esse receptor aqui, ó, que tem várias, ele é um receptor que tem praticamente todas as células do nosso corpo. Então ele consegue atacar várias, mas o objetivo dele em si é o pneumócito tipo 2. Então pensa na desgraça que esse bichinho vai fazer. Ele vai entrar lá e vai acabar com o líquido surfactante do seu alvéolo. Então ele vai provavelmente fechar, se ele não se enchesse de água pela inflamação. Então aqui vamos falar um pouquinho mais sobre o ciclo viral em si. Então o SARS ele chega, ele entra. Essas proteínas spike, que a gente chama, que tem aqui no envelope viral dele, se conecta com um receptor que a gente chama de ACE2. Depois eu vou falar um pouco sobre a expressão do gene dele. E basicamente ele se conecta, entra, desfaz o seu capsídeo igual todos os vírus e libera o seu RNA viral dentro da célula. A célula, ela não sabe a diferenciação de um RNA para de outro RNA, de um vírus, de uma bactéria. Todo RNA de um ser vivo é igual, independente do ser vivo. Todos são feitos de nucleotídeos. Então, é totalmente igual. Então, ela pega esse RNA, vai até o retículo endoplasmático rugoso, que é cheio de ribossomos. Os ribossomos, basicamente, fazem as nossas proteínas. Basicamente, ele faz síntese de proteínas, que eu vou falar um pouco mais na aula de citologia, que vai ser sexta, não percam. Mas ele vai, e também os ribossomos livres que tem por aqui no citoplasma da célula, tem em vários lugares. E aí eles começam a fazer. O vírus, ele manda fazer proteínas, 2 tipos de proteínas, as estruturais e não estruturais. Uma proteína que vai fazer meio que a membrana dele e outra proteína que vai só ficar replicando o RNA. Aí tudo bem. Ele começa, vai fazendo, tá? No final, ele tem uma junção muito grande de RNA do vírus e de proteínas estruturais. Tudo isso é mandado para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, coitado, sem saber o que ele está fazendo, começa a montar o vírus como se fosse uma criação da célula que ele vai ajudar a célula. Coitadinho, né? Então ele começa e ele manda para fora como se fosse uma secreção normal. Esse vírus que ele manda para fora pode reinfectar a mesma célula ou pode reinfectar outras. E aí o que acontece é que às vezes essa célula uma hora vai estar tão sobrecarregada, mas tão sobrecarregada, que ela vai se matar. Basicamente o que a gente chama de apoptose, que é suicídio celular. Ela vai se matar porque ela não está mais aguentando fazer todas as funções que ela precisa, que ela está sendo enganada pelo vírus. E quando ela se mata, ela tá liberando milhões de vírus por aí. Tá liberando uma porrada de vírus dentro do corpo. Esses vírus podem infectar outro alvéolo, outras células, outras coisas. E isso é meio que um processo em cascata. Quando isso tudo já tá acontecendo, o que começa a ter é um processo de inflamação. O nosso corpo sabe que, tipo, tá tudo morrendo ali, tá tudo tudo errado. Então ele fala, não, eu tenho que mandar sangue para irrigar a área, porque o nosso sangue, ele tem vários glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso corpo. Então ele manda sangue, água, ele enche o pulmão de água e começa a elevar a nossa temperatura para tentar matar essas células. E aí acaba gerando uma pneumonia.
Só que o nosso corpo, ele é tão agressivo com esse vírus, porque esse vírus tá matando a gente tão rápido, que ele acaba meio que se matando também. É estranho, mas assim, o pulmão começa a ficar cheio de pus, ele começa a ficar cheio de água, cheio de célula morta. Então, por isso, é nesse ponto que chega mais ou menos 20% das pessoas que são internadas. Então, já é uma hora, assim, que você não consegue, mas você tá sentindo que você tá se afogando sem estar dentro da água. Então, deve ser muito desesperador para essas pessoas que têm isso. E é uma hora que começa a ficar tudo pior, porque essa hora você já vai precisar de respirador, porque pensa, seu alvéolo tá cheio de água. Como você vai realizar uma troca gasosa com isso? Você tem que colocar uma pressão de ar muito forte pro ar cheio de oxigênio chegar nos capilares e conseguir fazer a troca. E também nessa hora tem uma hora que enche tanto que você começa a ter falta de oxigenação no seu sangue. Isso é quase o pior, porque se você não tiver oxigenação no seu sangue, como que você vai fazer com que seu corpo funcione bem? Seu corpo não vai funcionar bem, vai parar vários órgãos vão parar. Além de que o coronavírus, ele também atinge o coração, os rins, ele consegue passar para a corrente sanguínea e tem alguns estudos que estão falando que talvez ele consiga até chegar no cérebro. Então, também tem alguns estudos que eu li por aí, que estão falando que talvez a gente consiga passar o coronavírus Covid-19 pelas fezes, por causa que ele atinge o trato intestinal, e aí quando ele atinge, você elimina as fezes e elimina ele junto. Então, um lugar que não tem saneamento pode proliferar mais ainda o SARS-CoV-2. E além disso, pensa, seu pulmão, ele tá lá, ele tá cheio de água, ele tá quentinho, porque seu corpo tá quente, ele tá úmido, tá escuro. Quem gosta dessa situação? Quem gosta disso tudo? São as bactérias. Então, depois que já tá tudo a cagada feita, as bactérias vêm para piorar a situação. Então, elas vêm e começam só a piorar. Teve casos de pessoas que foram contaminadas por coronavírus, melhoraram e depois elas vieram a falecer por causa de bactérias que estavam no pulmão. Então, é basicamente um ciclo assim que não tem fim, é uma coisa horrível. Então, eu aconselho você mandar esse vídeo para qualquer pessoa que acha que o coronavírus é tipo uma brincadeira, ou que acha que é uma coisa que pode ser, que é tipo assim, qualquer pessoa pegar, eu não sou do grupo de risco, não sei o quê. Você não é do grupo de risco, mas você pode pegar e sem saber que tá, você pode passar por uma pessoa que seja. Então, a questão não é é só não deixar quem é do grupo de vírus pegar, do grupo de risco pegar. É não deixar nenhuma pessoa pegar, porque essa pessoa pode passar para 2,5 pessoas, que vai passar para 2,5 pessoas, e essas pessoas que vão pegar, pode ser que elas sejam desse grupo de risco. E às vezes nem do grupo de risco. Enfim, tudo bem. Vou falar agora um pouco sobre o grupo de risco, que basicamente tiveram alguns estudos que mostraram que as pessoas do grupo de risco de diabetes, hipertensão e mais algumas doenças, como, sei lá, renais, doenças crônicas no geral, elas têm uma expressão maior do gene ACE2. O que seria uma expressão maior do gene ACE2? O gene ACE2 é uma parte do DNA, que nem a gente fala, que vai produzir uma proteína, que essa proteína é responsável por controlar a pressão arterial. Então, basicamente, além de controlar a pressão arterial, o que ela faz é esses receptores. Então, a pessoa que tem uma doença crônica, ela vai ter mais receptores na célula dela. Ela tendo mais receptores na célula dela, é meio óbvio de que o vírus vai conseguir entrar mais na célula dela e vai ser muito mais agressivo com aquela pessoa, porque o vírus vai conseguir infectar ela muito mais rápido e muito mais agressivamente. Nossa, falei muito, né? Agora vai ter um videozinho aqui mostrando, bonitinho. Meu Deus do céu. Agora vai ter coloquei um videozinho aqui pra você, bonitinho, mostrando todo esse processo de infecção do vírus na célula. Vai dar pra perceber bastante tudo que eu falei aí. Vamos, meu Deus do céu. Não precisa de muito som não, gente, eu posso ir falando, mas basicamente o que acontece, ela pega e aí ela conecta nesse receptor que eu falei pra vocês, ó, ACE2, e aí esse ACE2 faz ele entrar pra dentro do corpo. Ele entrou pra dentro do corpo e tal, aí nesse momento ele vai começar a soltar o RNA dentro dele pra ir até o complexo, o retículo endoplasmático rugoso, e os ribossomos.
vai começar a reproduzir. Essas daqui são as proteínas. E aí tem o RNA também que ele fez. E vai chegar uma hora que a célula não vai estar mais aguentando tanto. Olha o tanto de vírus que tem do citoplasma dela. Ela não vai estar mais aguentando. Então vai chegar uma hora que ela vai se sobrecarregar toda. E ela não aguenta e simplesmente acontece a apoptose. Ela se mata. Libera vários vírus. E aqui nesse final tá falando basicamente que o coronavírus é novo para todo mundo. Pra gente, pros cientistas, pras pessoas que conhecem sobre. É novo para todo mundo. Ninguém conhece sobre. Aí aqui, eu coloquei um negócio bonitinho pra vocês, né? E eu queria explicar um pouquinho sobre o processo de uma vacina. Porque assim, a gente sabe que agora que surgiu essa doença, tá todo mundo atrás de um jeito de curar, de melhorar e tal. Mas o mais provável é que a gente vai precisar realmente de uma vacina. E o tempo previsto que eles estão tendo para essa vacina é de 18 meses. Pode parecer muito, mas isso é um recorde. Isso nunca aconteceu na história da humanidade antes. A gente nunca conseguiu fazer uma vacina tão rápido, igual provavelmente essa vacina vai ser feita. E o que acontece, vou explicar um pouco sobre o sistema de imunidade do nosso corpo. Tem um patógeno qualquer. Quando esse patógeno, a partir do momento que ele entra no nosso corpo, tem uma célula de defesa nossa chamada de macrófago. E esse macrófago, ele vai ver e vai falar, olha, isso daqui é estranho, hein? Não sei o que é, posso matar, mas eu vou chamar alguém mais especializado para matar ela melhor. Aí chama o linfócito T, que é uma célula de defesa do nosso corpo, e aí ele vai tentar matar o patógeno e tal. Se ele não conseguir, se ele ver que a coisa tá muito, muito feia, ele chama o linfócito B, que é basicamente quando já tá, acontecendo o desastre dentro daquele corpo, e ele chama o linfócito B porque ele é a célula que mais mata, entre aspas. E o linfócito B, ele faz duas coisas. Ele produz plasmócito, que o plasmócito, ele é uma célula responsável por produzir anticorpos. Eu não sei se vocês já viram, mas anticorpos é o que mata o patógeno, no caso o vírus. E ele também produz outra célula muito importante, que é a célula de memória. Então é a célula que vai guardar, olha, esse patógeno, eu preciso produzir tal coisa assim no momento que eu ver ele. Então, quando você faz esse ciclo, ele pode demorar até 10 dias. Mas aí você matou o patógeno, tá tudo certo. E aí, depois que vamos supor que você entrou em contato de novo com o vírus. O que acontece é que ele pula todo esse processo do macrófago, linfócito B, e ele vai direto para a célula de memória. Porque a célula de memória já lembrou daquele patógeno. E a partir do momento disso, a célula de memória já produz o plasmócito e já produz o anticorpo. Então é muito mais rápido, é um processo muito mais rápido que às vezes você nem tem os sintomas. O que acontece numa vacina é basicamente que normalmente o que a gente faz, a gente bota lá dentro do corpo ou um patógeno enfraquecido, ou um pedacinho de patógeno, ou uma toxina desse patógeno diluída. E aí a gente consegue que esse processo todo aqui de macrófago, linfócito e tal, aconteça antes da gente pegar a doença em si. A gente só vai fazer eles criarem anticorpos, nosso corpo vai criar um anticorpo e a gente não vai precisar pegar a doença em si. Então é muito melhor pra gente, porque se um dia a gente pegar a doença mesmo, a gente já vai ter essa célula de memória aqui. Quando a gente já tiver essa célula de memória, o processo é muito mais curto e menos agressivo. Acontece que a vacina pro coronavírus que está acontecendo, ela vai ser um tipo de vacina que a gente nunca viu antes na história da sociedade, que é uma vacina de RNA mensageiro. O que aconteceu é que, tudo bem, eles podiam fazer esse tipo normal de vacina pro coronavírus e tal, que a gente já conhece, só que a gente precisou de uma urgência muito grande. E uma vacina de RNA mensageiro seria muito mais fácil, porque eu não sei se vocês sabem, mas o RNA do vírus já foi sequenciado. Então a gente sabe todas as letrinhas. A, T, C, G, não sei o que, tal. Que no caso é o uracilo, né? Mas enfim. Todas aquelas letrinhas a gente já sabe. Os cientistas, eles descobriram uma parte desse sequenciamento, que é o gene responsável por produzir a proteína spike, que é o que faz ele poder entrar dentro da nossa célula. Então, eles vão pegar essa parte do RNA que faz a proteína, e o que eles estão pensando em fazer, que eles já fizeram no caso, enfim, é pegar essa parte desse gene e colocar dentro do nosso corpo.
E quando você coloca esse corpo dentro do nosso corpo vai produzir a proteína. E a partir do momento o nosso corpo percebe que essa proteína é um corpo estranho, que não pertence a gente, e faz todo esse processo do sistema imunológico. Porém, é só uma proteína, não é o vírus inteiro. Então não vai trazer nenhuma consequência pra gente. E eles já estão testando essa vacina, eles já fizeram, eles já estão testando, e eles estão na fase de teste número 1, que é em algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas. Depois vai ter a fase 2, fase 3 e fase 4. Então, por isso dessa demora de 18 meses. Além de você produzir, você ter a ideia, você conseguir fazer a vacina, você tem que testar. Porque aconteceram casos, aconteceu um caso de... Eu não lembro onde que foi, qual foi a empresa, qual foi a indústria farmacêutica, mas eles fizeram uma vacina da dengue, foram na Filipinas, aplicaram, e aí, em vez de salvar as pessoas, morreram as pessoas que eles aplicaram. Então, se você não tomar cuidado para fazer uma vacina, o que vai acontecer é que você vai matar todas as pessoas. E não é muito legal. Agora, última coisa que eu queria falar pra vocês, que eu acho que não vai dar tempo de fazer o debate que eu queria fazer, tô muito triste. Mas, é que é importante a gente saber dos dados do que tá acontecendo. Então, esse daqui é o site que eu aconselho vocês a olharem toda vez que vocês quiserem ver informações sobre o coronavírus no Brasil, que é o site do Ministério da Saúde. Basicamente, a gente tem 107.780 casos confirmados no nosso Brasil, 7.321 óbitos e a letalidade é de 6,8%. Os estudos feitos sobre o coronavírus mostram que a letalidade dele é de 1%. Por que será que a nossa letalidade está de 6,8%? Será que é porque a gente não está fazendo isolamento do jeito certo? Ou será porque as pessoas têm alguma tendência, que acontece alguma diferença no Brasil de seleção natural? Não sei. Mas enfim, isso é muito assustador, porque se você olha, esse daqui são os casos. Mas se você olhar aqui um pouquinho pro lado, tem esse negócio aqui, ó. Isso daqui é basicamente as pessoas que morreram de problemas respiratórios no último tempo. Esse azul, aqui, ó, nessas colunas, são que a gente tem certeza que é de coronavírus. Mas esses amarelos aqui são do que a gente não tem certeza. Então pensa, se esse número aqui já é assustador, imagina aqueles amarelos que muito provavelmente morreram de coronavírus e ainda não tem certeza. Então a situação tá muito pior. E isso vale como uma reflexão, né? Porque pensa na situação que a gente tá agora. Não era pra o pico da curva, o pico ser mês passado? Por que tá sendo agora? Por que tá sempre indo pra frente? Provavelmente é porque a gente não tá se cuidando direito, né? Mas agora eu quero saber o que vocês acham disso, gente. Eu já falei muito. Posso falar um negocinho? Pode. Tipo, uma das teorias de por que a letalidade tá tão alta é porque a gente tá tendo subnotificação de casos. Tipo, basicamente, se a gente aumentar o número de casos confirmados, nossa letalidade diminui, porque a letalidade é calculada, tipo, óbitos dividido por casos. Uhum. Então, se você aumentar o número de casos, a letalidade diminui. Então, provavelmente, o que está acontecendo é que a gente não está identificando todos os casos. Sim. E isso está fazendo parecer que a letalidade está muito alta. Entendeu? Uhum. Faz muito sentido isso daí. Boa observação. Isso é os casos até que é bem aparente quando a gente vê que nem todo mundo tem essa acessibilidade, né? E, tipo, você começa a pensar nisso também. Por exemplo, uma grande referência que a gente sempre observa no mundo é os Estados Unidos. Eu não pesquisei como é que tá a letalidade dos Estados Unidos, porque lá o tratamento médico é super caro e só pessoas... Também tá alta, né? Pelo que eu vi lá, acho que foram 80 mil mortos, não sei, um negócio assim. Então, assim, A letalidade do coronavírus nos Estados Unidos foi calculada de acordo com Nova York e lá tá 0,7%. 0,7%? Nossa! Na verdade, isso é a estimativa agora do que é a letalidade real do corona. Tipo, foi atualizada, acho que semana passada, pelo Imperial College. Tá, uma estimativa, ok. Uhum. Mas, tipo, Sim, quando faz o cálculo de casos confirmados e óbitos, daria quanto lá? Dá 0,7%. 7%, né? Então... 0,7%. 0,7%? Mas por quê? Porque apesar do tratamento ser caro, muita gente não vai pro hospital, na verdade, né? Muita gente, são os 20% só que vão pro hospital. Então, esses 20% provavelmente
realmente são ou se morreram ou que conseguiram pagar pelo tratamento, sei O lá. problema do coronavírus é por causa que a gente não tem, a gente não consegue ver o número de casos reais que está acontecendo. Tem muita gente Exatamente. morrendo que está sendo enterrada e a gente nunca vai conseguir fazer o teste porque a pessoa já foi enterrada. Então ela vai para sempre, ela vai morrer e ninguém nunca vai saber se foi coronavírus ou não. Então tem muito caso que não está sendo notificado. Então, mas será que também pode acontecer o contrário? Tipo, é de uma pessoa morrer de outra coisa, mas for enterrada como coronavírus? Pode acontecer. Tanto que, pelo que eu vi, tem muitos casos, tipo, muitos testes que estão dando positivo de coronavírus, mas na verdade não é. Só que a chance disso estar acontecendo do outro jeito, que de pessoas que estão morrendo e não sabem, é muito maior do que pessoas que morreram e acham que é coronavírus. Os testes positivos que estão dando errado, na verdade, são aqueles testes rápidos que a gente encomendou. Porque o teste mais eficiente é aquele lá de PCR, se eu não me engano que chama. O teste rápido Sim. serve para garantir, tipo, ele pode dar tanto falso negativo quanto falso positivo, mas tipo, se ele der positivo, a chance é grande, tipo, Sim. de tá realmente corona, enfim. É que, tipo, a gente não tá conseguindo fazer a demanda que a gente tá precisando de testes. Então, Sim, exatamente. a gente precisa desses O teste testes PCR rápidos. tá totalmente em falta. Sim. É a mesma coisa da vacina. A última fase de testes, que nem eu falei pra vocês, não é um teste em si. É você planejar como que você vai produzir a demanda que você precisa, como você vai levar ela para as pessoas. Imagina se agora falaram, essa vacina de coronavírus funciona. Imagina você ter que mandar vacina pro mundo inteiro. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer isso, é muita coisa. Então você precisa ter um planejamento, a gente precisa ir devagar. Vai ser um preço absurdo, com certeza. E é isso. Então, vocês estão na pesquisa e estão começando a fazer o teste em pessoas. O laboratório da onde que está fazendo essa pesquisa? Eu não sei, na verdade. Eu acho que não é no Brasil, eu tenho quase certeza que não é no Brasil. Mas eu acho que na verdade tem vários laboratórios fazendo a pesquisa da vacina. Austrália, China e Alemanha, se não me engano. Tô falar, e Coreia do Sul. Pelo que eu sei, os Estados Unidos está fazendo mais pesquisa com os remédios, que o Remdesivir e a hidroxicloroquina. Só que o Remdesivir é o mais como que posso falar? Próspero, por causa que a hidroxicloroquina é horrível, ela pode afetar o seu corpo, você pode morrer por causa dela, então até por causa que as pessoas que, eu acho que era, qual que era tratada? Era malária? Acho que era malária, né? As pessoas que eram tratadas... Então, as pessoas que eram tratadas com isso já proibiram de usar esse remédio, porque ele é muito tóxico pro nosso corpo e ele faz muito mal. Além de que, pelos estudos que eu vi que estavam acontecendo lá nos Estados Unidos, é muito legal os estudos do coronavírus, essas coisas, por causa que, pra você ver os estudos de remédios, eles pegam um grupo de pessoa, em alguns eles aplicam esse remédio e alguns eles aplicam o placebo. Só que nem as pessoas e nem os médicos sabem qual é qual. E aí foi observado que as pessoas que tomaram o Remdesivir, elas melhoraram 30% delas do coronavírus. Por isso que é legal esse teste. Tem muita gente falando, eu tô dando hidroxicloroquina, a pessoa melhorou. Só que você não tem um grupo de controle para isso. Então você não sabe se ela melhorou por causa da hidroxicloroquina ou se ela melhorou por causa que ela melhorou, o sistema imune dela melhorou do nada, sei lá, deu um jeito de Também matar o vírus. falaram assim, qual é o problema da cloroquina? Para pacientes que já são mais avançados, tipo, que já estão com pneumonia, infecção no pulmão, a dose de cloroquina necessária para tratar eles é muito próxima da dose tóxica da cloroquina para o próprio corpo. Então isso que pode no esquema todos. Sim. Também. Tem muitos lados de todas essas pesquisas, todas essas coisas que estão descobrindo, que nem a vacina é o que a gente tem mais esperança, porque mesmo que estejam descobrindo, que nem a Remy mandou hoje uma pesquisa sobre anticorpos que descobriram do nosso próprio corpo, acontece que para você usar isso para criar uma vacina vai demorar muito mais do que essa ideia de vacina com RNA mensageiro que eles já estão fazendo. Então, mesmo que a gente tenha remédio e tal, tem outra coisa também que eu esqueci de falar, nossa, caramba, eu lembrei agora. Que essa nossa célula de memória, que nem o sarampo. Você pegou uma vez sarampo, você nunca mais vai ter sarampo, porque a nossa célula de memória é para sempre. Só que existem doenças que a nossa célula de memória
acaba rapidinho. Só que como o coronavírus é uma doença nova, que surgiu faz 5 meses, a gente não sabe como funciona, a gente não sabe nada sobre ela, a gente não sabe se a nossa célula de memória vai ser rápida, se a nossa célula de memória vai ser para sempre. Pelo visto não é para sempre, porque já teve casos de pessoas que pegaram e depois pegaram de novo. Mas a gente não tem nenhuma ideia disso, então pode ser que nossa célula de memória contra o coronavírus dure 3 meses, não sei. E durando 3 meses é muito mais Foi difícil. falado que a célula de memória do SARS, só o SARS normal, é de 1 a 2 anos, então não dá muita esperança. Mesmo sendo 1 a 2 anos, se fosse o SARS-CoV-2 mesmo, também 1 a 2 anos, acontece que a vacina vai demorar 18 meses para ficar pronta, né? Então, enquanto a gente não tiver vacina, você pegou um dia, você vai esperar 2 anos, você vai pegar de novo e vai ficar assim até a gente ter uma vacina. Então, esse é o problema. Enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente só tiver. Claro, se a gente tiver remédios para melhorar, quando a gente tiver com o coronavírus, ótimo, vai ajudar a gente muito. Mas enquanto a gente não tiver uma vacina que vai realmente acabar com ele, vai ser muito difícil da gente ficar sem isso. Foi que nem, eu não sei se vocês viram a live do Átila, mas ele falou que provavelmente para sempre, até a gente achar uma vacina, claro, a gente vai ter que ficar nisso. A gente vai ter que ficar nisso, vivendo nesse isolamento, nessa quarentena mais branda, mais severa, mais de boas, vai indo, vai voltando. A gente vai viver assim para sempre, até a gente ter uma vacina. Então, mesmo a gente pesquisando remédios que vão ajudar, tal, plasmoterapia, que eu não sei se vocês já viram, mas nada disso vai substituir uma vacina que a gente realmente precisa, pra ontem. É isso, gente, já deu o nosso horário. Que triste. Eu queria que o Monter falasse sobre economia, mas ele nem... Meu Deus, a economia. É, né, Monter? Mano, sei lá, se quiser. Fala um pouquinho, fala rapidinho de quanto ruim vai dar. Mano, a tendência é as coisas ficarem sempre piores, né? Pessoas em casa não geram a economia por si só. O governo, ele tá tendo que injetar dinheiro na economia, isso é que a gente chama de imprimir dinheiro. E impressão de dinheiro gera inflação. Outra coisa que pode acabar acontecendo é a inflação natural e a deflação, que é o contrário, que é a diminuição de preços dos itens que a gente consome, compra na nossa vida. Por exemplo, o álcool em gel. Seguindo as leis de mercado, ele subiu o preço. A gente viu, subiu pra caramba, né? Aí o Procon estava tentando fechar e tal. Mas por que isso acontece? Por causa da lei da oferta e da demanda. Se aumenta a demanda e a oferta continua a mesma, a tendência é dos preços subirem. Agora, se for ao contrário, se aumenta a oferta e não aumentar a demanda, os preços vão diminuir. No caso, as duas situações vão acontecer. O caso do álcool em gel foi que aumentou a demanda. Mais gente quis comprar o álcool em gel. Então, o preço vai subir. Agora, a gente pode, sei lá, trabalhar agora com a indústria hoteleira, de turismo, sabe? Agora que as pessoas não estão viajando, não estão saindo de casa, basicamente, o preço das hospedagens de hotéis, por exemplo, vão ter que diminuir, porque abaixou, os hotéis continuam lá, não saiu. Não tem pessoa, não tem a mesma oferta que aquele hotel supriria. Então, o preço de tudo, a tendência é abaixar, seguindo as leis normais do mercado. Aí, voltando a falar um pouco sobre o governo. Injetar dinheiro na economia a curto prazo é uma medida que vai salvar pessoas, mas a médio e longo prazo pode acabar gerando outra bolha econômica, que foi o que aconteceu depois da crise de 29. O Keynes, que foi o economista responsável por dar um fim à crise de 29, com o New Deal e tal, se a gente viu em história, ele basicamente defendia essa ideia de injetar dinheiro para dar um boom na economia. Mas isso mais tarde acabou se transformando numa bolha econômica. O economista que escreveu isso muito bem foi o Hayek. Eu não lembro o nome completo dele agora, mas é o Hayek. Os dois ganharam o prêmio Nobel, tanto Keynes quanto o Hayek. E aí isso vai acabar a longo prazo sendo ruim. Porque se a gente for pegar a
inflação, por exemplo, sei lá, como é estipulado o preço, aí um exemplo que eu dei para Bedin ontem foi de uma bicicleta. Se eu estou vendendo uma bicicleta e tem 10 pessoas interessadas, quem que vai levar a bicicleta? Vai levar a pessoa que está disposta a dar mais dinheiro por ela. Ou seja, o preço ele vai se ajustando naturalmente entre essas pessoas. Vai ser quase, basicamente, se fosse um leilão, pegando esse exemplo mais simples de uma coisa assim. Então, a pessoa que der mais leva a bicicleta. E é assim que funciona. Aí o que acontece? Se todo mundo do nada ganhou mais dinheiro, tipo, ó, tipo, sei lá, antes as pessoas podiam pagar R$ 200. Esse era o preço máximo que alguém deu pela bicicleta, R$ 200. Aí se todo mundo ganhar mais dinheiro, se as pessoas tiverem mais dinheiro, então eles têm mais dinheiro para poder comprar essa bicicleta. Então, esse preço vai subir, 210, 220, 230, 240, 250, né? Então, tanto que uma coisa que ajudava bastante essa parte é a taxa de juros, a Selic. Muita gente pegava empréstimo para gerar economia, empresários, empresas, enfim. Aí, e como você conseguia o empréstimo para você poder fazer uma reforma, pagar gente para fazer um site profissional para você, ter funcionários, você pegava um empréstimo no banco e você pagava os juros. E esses juros, ele segue a taxa Selic, que é a base da taxa de juros da nossa economia brasileira. Então, quanto menor a taxa Selic, que ano passado ela chegou no mínimo histórico, que acho que ainda está, se eu não me engano, é 3,25%. Então, é melhor para quem está pegando dinheiro e pior para quem está emprestando dinheiro, né? Então, o que o governo ele vai estar fazendo? Ele vai estar simplesmente ele tá injetando dinheiro para as pessoas poderem sacar, né? E está tendo o auxílio também emergencial, que é simplesmente dando dinheiro para as pessoas. Então, isso a curto prazo, o que vai acontecer? No caso da bicicleta, foi algo meio que óbvio, né? As pessoas estavam com mais dinheiro, então podiam dar mais pela bicicleta. Só que vamos pegar numa economia geral, economia de uma cidade, de um país. Então, simplesmente, do nada as pessoas conseguiram mais dinheiro. Tá, os preços eles continuam lá. Se tava tipo dos R$ 20 hoje, de manhã, e as pessoas foram lá sacaram, o preço ainda vai estar R$ 20. Por isso que a curto prazo as pessoas vão conseguir mais. Mas quando o mercado se alocar, os preços eles têm a tendência natural de subirem. Por causa disso. Na prática é como se fosse um leilão, mas super estruturado e complexo. Ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci agora. Tá, acho que nossa, tava na ponta da língua. Tá, economia, enfim, as pessoas têm mais dinheiro, têm poder. Ah, tá. Uma coisa que as pessoas têm que ter muita noção, que é a diferença entre preço e valor, riqueza, enfim, tipo, não é só porque a gente tem R$ 20 que, sei lá, tipo, vamos comparar a moeda o iene, que é a moeda japonesa, com a moeda a nossa brasileira. Tipo, uns R$ 30 são uns 1.000 ienes, por aí, mais ou menos. Mas então, o que significa que, tipo, com 1.000 ienes eu sou mais rico do que com R$ 30? Porque simplesmente eu ter R$ 100 tem que ver riqueza embutida na nossa moeda. Entendeu? Então, por isso que o preço ele acaba desvalorizando, gerando a inflação. Por causa que com mais dinheiro, as pessoas no bolso, a riqueza de todo mundo, a riqueza das pessoas não aumentou, mas está todo mundo com mais dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro. Mas a riqueza das pessoas não foi acrescentada, não foi diminuída, continua na mesma. Então, o preço das coisas que tem a ver com a riqueza daquilo, ele vai acabar aumentando.
o preço, por causa que o valor daquele objeto que a gente está comprando, ele não muda. O valor é aquilo. É claro que ele acaba mudando de pessoa para pessoa. Tem gente que acha que se eu for comprar aquilo por um preço, não vale a pena. Outra pessoa que vai falar que vale a pena, porque o valor ele não é absoluto, o valor ele é subjetivo para cada um. Mas aquilo tem gastos e quem está vendendo aquilo tem que, no mínimo, lucrar com aquilo, seguindo as regras de mercado. Então, existe um preço mínimo para a gente vender, que é para a gente cobrir o preço de custo e ter um lucro para poder sobreviver com o que eu estou vendendo, pagar meus funcionários, enfim. Desculpa se ficou um pouco complexo, é que estourou já o horário, eu não queria demorar muito, aí eu só comecei a metralhar mesmo, desculpa, gente. Nossa, meu Deus, muita coisa, sem nem o que falar. Valeu, Mano, Monter, pelos seus conhecimentos. É meio complexo, desculpa se ficou meio estranho para alguém, eu só basicamente joguei para não passar muito do tempo, para não atrapalhar, não sei se tem alguém Relaxa. agora que vai. Não, a Mari vai ser às 19. Ah, Agora. ela adiou, né? É. Ah, tá. Se alguém Puta. quiser falar mais alguma coisa pra completar, não sei, mais alguma questão, não sei. Porque agora Alguma coisa que não entendeu. ou qualquer coisa que queira saber sobre o assunto também. Estou aberta às ofertas de pergunta. Ou seja, resumindo, o valor das coisas provavelmente vai aumentar. E vai gerar inflação. Vai gerar inflação. Talvez gere um pouco de deflação, por causa que não tem muita gente disposta a comprar alguns produtos e serviços agora. Vai ser tipo, o que é essencial vai começar a aumentar e o que não é essencial vai começar a baixar. Sim. Tipo, casa. Quem vai querer comprar uma casa agora? Uhum. Ou um carro? Tipo, a indústria automobilística com certeza vai ter que parar agora, porque as pessoas não estão... Elas não estão ligando pra comprar carro, elas estão ligando pra pagar as contas básicas, comprar o que é importante, comprar comida, comprar remédio, que é o que a gente precisa pra sobreviver. Então ainda pode Ninguém ter... tem nada a comentar? Eu acho que a única coisa que eu tenho que comentar é que o nosso cenário econômico ainda pode mudar muito. Ainda pode acontecer muita coisa. Sim. Resulta uma merda. Então, deixa eu só falar uma coisa. Eu não sei indústria automobilística no geral, mas pelo menos a GM parou. Mas não foi por falta de demanda. Foi pelo risco de contaminação mesmo, porque pelo menos na linha de produção tem muitas pessoas em contato e na parte de administração são feitas reuniões diárias, então não dava mais para ter todo esse contato. Então foi uma decisão da liderança da GM parar a GM. Entendeu? Sim, está acontecendo em várias coisas. Tipo, eu acompanho alguns animes que lançam semanalmente e vários pararam. Tipo, o Boruto, que é a continuação lá do Naruto, parou, entrou em ato. Até o Pokémon, pela primeira vez na história, o Pokémon entrou em ato porque eles têm que parar. Tipo, a demanda das pessoas assistirem agora aumentou até. Tipo, tem mais gente em casa, então tecnicamente teria mais gente disposta a assistir a alguma coisa. Mas eles tiveram que parar em questão de segurança. Né? A GM agora era muito inoportuno parar nesse momento, porque ela estava fazendo um lançamento do carro, né? Então, realmente, tipo, ela não tinha intenção nenhuma de parar, mas pela saúde mesmo, ela foi forçada a parar, né? Porque provavelmente, se não fosse pelo governo estar mandando, provavelmente eles estariam trabalhando, porque, querendo ou não, nos últimos anos a gente teve uma crise muito grande nesse meio automobilístico, não muito grande, mas não estava produzindo tanto que nem costuma. E melhorou justamente agora. Só que pode ser que depois que tudo isso pare, vai ter um baque na economia, mas não vai ser agora, foi que o Monter falou, vai ser depois. E pode ser que isso prejudique
em todas as indústrias no geral só depois. Então, uma coisa que eu observei foi que, tipo, pelo menos a GM, que ela é multinacional. Então, as ordens dela vêm de políticas estrangeiras, né? Vêm da política norte-americana. Então, as ordens de parada vieram bem antes das ordens nacionais, digamos assim, de iniciar mesmo a quarentena. Uhum. De ter esse pronunciamento, né, nacional, já estavam tendo assim mobilizações internas para que a gente parasse de trabalhar e já começasse o homework e tudo isso. As reuniões já não estavam sendo feitas, não estava reunindo mais muitas pessoas, ou era por uma Skype, ou então só se reunia quem era indispensável, digamos assim. Então, isso já demonstra um pouco de, não diria atraso, né? Mas, de certa forma, é um atraso do nosso país em relação Sim, a outros países. mas é um atraso mesmo, porque se você observar, se a gente tivesse parado antes, provavelmente a gente não teria esses 107 mil casos que a gente está tendo agora. Sim, com A gente certeza. postergou muito isso, demais. Se o uso de máscaras tivesse sido obrigatório antes, já tinha evitado muita coisa. Ou dos serviços não essenciais, né? Não precisar, não poder trabalhar, essas coisas. Ia ter evitado muita infecção. Sim, mas eu acho que essas infecções também, a gente chegou a esse número muito pelo estado do Brasil em relação ao trabalho, né? Em relação ao desemprego, ao trabalho Uhum. informal, porque de uma forma ou de outra tem pessoas que não podiam parar. Sim. Pensavam assim nos familiares e todo esse conjunto, né? Mas não podiam parar porque depende do trabalho diário, né? Por exemplo, um Uber, de É, exemplo. não só isso, mas também as pessoas que são empregadas, querendo ou não, se o chefe não deixar ela parar, ela não pode parar. Sim, Senão ela fica sem é emprego e verdade. ela que se dane, porque é assim que os empresários, a maioria deles, pensa. Uhum. E esse é o problema base de tudo faz, que vai fazer a alocação, porque a economia parou. As pessoas não estão podendo trabalhar, muitas, porque é colocar a vida em perigo, e o governo está pedindo isso, enfim. Algumas têm que continuar trabalhando, porque se simplesmente não trabalhar hoje, não vai ter o que comer amanhã. Então, ficou uma situação muito complicada. Uhum. Tipo, agora uma coisa que seria mais para algo tipo que a gente faria para nós mesmos e venderia o fruto, o resultado para alguém, tá ligado? Agora as pessoas têm que fazer para si só, porque primeiro tem que pensar em você. Então, acaba sendo muito complicado toda essa situação. Sim. E além de que tudo isso no futuro vai gerar como se fosse uma mudança social nossa. Eu não acho que Sim, com a gente vai certeza. passar por tudo isso e depois não ter mais seriedade com doenças. Até eu acho que esses movimentos anti-vacina vão parar depois disso, né? Porque provavelmente as pessoas vão perceber o quão importante algumas coisas são pra gente. Como eu também acho que os Sim, movimentos anti-ciência vão parar. Uhum. Porque, querendo ou não, antes disso, quando teve aqueles movimentos em prol da educação, em prol das faculdades e tudo mais, a- muitas pessoas achavam que aquilo era uma besteira. Só que agora elas estão vendo o quanto a ciência, o quanto a universidade pode fazer pela gente. E o quanto isso é importante pra gente. Então, provavelmente, a mentalidade da nossa população vai mudar também. eu espero que depois disso mude, né? Como o país se coloca em relação à pesquisa Sim, e a fundos de investimento para isso, né? Porque muita parte, a grande parte dos cientistas do Brasil, eles são formados no Brasil e vão para fora. é, Porque aqui não tem um investimento para isso, né? Não é colocado dinheiro para isso. sim.
Na verdade, estão tirando dinheiro pra isso. É, eu tava falando Pois com. é. Eu falei com o professor da UF, que eu tava mandando e-mail, que eu tava interessado no projeto de PDP. Eu mandei um e-mail, ele explicou pra mim, tipo, num parágrafo assim: as bolsas foram cortadas, a gente tá com muito poucas, e leva quem tá com a maior nota do Enem. Aí ele nem perguntou minha nota, ele falou: você não vai conseguir. Ele falou isso, então dá pra ver que a situação tá feia pra pesquisa. Pois é. Basicamente isso. Foi por ter metralhado aquela hora, pessoal. Relaxa.